professora Analice e nós vamos continuar estudando urbanização. Dessa vez, a urbanização brasileira. Então, pensar em urbanização, vamos voltar a algumas questões. É pensar numa população maior na cidade do que no campo e gerado por um desenvolvimento tanto comercial, industrial, na oferta de serviço. E aí pensar na urbanização brasileira é pensar de forma tardia, porque isso vai acontecer muito depois da primeira Revolução Industrial, onde na Inglaterra começa no século XVIII a formar as primeiras indústrias e consequentemente as cidades com os aspectos que nós conhecemos hoje. Enquanto no Brasil, essa nossa Revolução Industrial acontece de fato planejada a partir do governo Vargas, a partir de 1930. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim, professora, antes disso a gente não teve nenhuma formação de núcleos urbanos, nenhuma atividade vai motivar a formação de pequenas cidades? Vamos ter sim, mas algo que sem grande proporção que venha formar essas sim, grandes cidades. Nós temos no século XVII a produção do ouro, e essa atividade do ouro vai atrair muita gente para a região que hoje corresponde ao Sudeste, a região de Minas Gerais. E aí essas pessoas se dedicavam exclusivamente à procura do ouro. Então não tinha tempo de cultivar nada, então vão começar a surgir os núcleos urbanos que vão dar conta dessas atividades que as pessoas não têm mais tempo para se dedicar. Depois, nós temos o café no século XIX, que vai possibilitar um capital para formar cidades com cara de que nós conhecemos nos dias de hoje. Em que sentido? Na oferta de serviços, comércio, com a criação de ferrovias que ligavam a produção ao porto, e esse porto levava para onde? Para a Europa, enfim, o café. Então eu tenho uma rede urbana mais conectada. Mesmo assim, a população ainda vivia, em sua maioria, no campo, não era uma população urbana. Isso só começa a se inverter, como eu falei para vocês, a partir de 1930. Então tenham sempre em mente, a industrialização aconteceu de forma tardia no Brasil, assim como a urbanização. E isso gera problemas seríssimos até os dias de hoje. E essa questão de industrialização tardia é uma característica de países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, como vocês queiram denominar. Ou seja, que ainda não completou o seu parque industrial, mas não resolveu algumas questões sociais e ainda tem alguns problemas de infraestrutura. Pois bem, então, como eu falei para vocês, a partir do governo Vargas, a gente tem já um processo de industrialização e aí a gente tem a busca de pessoas por melhores condições de vida e de trabalho. Consequentemente, eu tenho o que a gente chama de êxodo rural, a saída do homem do campo para as cidades. Além disso, com o passar dos anos, eu tenho a mecanização desse campo. O que é mecanização? Toda vez que eu vejo essa palavra mecanização, me lembra mecânico e que me lembra máquina. Então eu sempre faço essa associação que aí eu nunca vou esquecer o conceito de mecanização. Então mecanização do campo é a introdução da máquina no campo. E aí essa máquina acaba por substituir a mão de obra em grande quantidade humana, de pessoas que estavam no campo. Então por isso ela precisa ir para as cidades. Consequentemente, eu gero um inchaço urbano, ou seja, essas pessoas vão para as cidades e elas se aglomeram nas cidades e não tem espaço para todo mundo. Eu começo a ter o surgimento de várias e crescimento de várias
periferias, áreas periféricas, áreas que não têm infraestrutura, que não tem um saneamento básico, que não passa transporte, que não tem iluminação pública, que não tem saúde, que não tem educação. Então, assim, áreas com vários problemas. E eu tenho o que a gente chama de segregação socioespacial, que eu vou dedicar uma aula só para explicar isso, que é justamente essa questão da segregação, da separação. Aquelas áreas que têm a oferta de serviço das áreas que não têm essa oferta de serviço. Então isso vai crescer muito no Brasil. E quais são as cidades principais que se industrializam e que têm esse crescimento urbano? São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, além disso tudo, nós temos uma industrialização e uma urbanização concentrada numa determinada região. Nós vamos ver que de 30 isso vai evoluindo, cada vez mais a população se torna urbana e a partir da década de 70, e aí vocês podem associar o ano que o Brasil foi tri, nós temos uma população que ela ultrapassa, uma população urbana maior do que uma população rural. Então, a região brasileira com maior industrialização e urbanização vai ser a região sudeste. Isso já ficou claro que é de um passado histórico onde as atividades econômicas se concentraram nessa região. A segunda região que eu tenho uma população urbana maior é até uma curiosidade, que é a região centro-oeste. Porque a gente pensa logo assim, a segunda região mais urbanizada é o sul, mas não é, é o centro-oeste. Aí vocês poderiam falar assim, mas não é no centro-oeste que eu tenho mais atividade agrária? Pois bem, uma atividade que é toda mecanizada. Então as pessoas que vão para lá e que trabalham nessa região, elas moram em cidades. É uma região que não é muito povoada, mas que a população mora em cidade. Então por isso ela é a segunda mais urbanizada. Seguindo da região sul, depois norte e depois nordeste. Então, é preciso pensar que a nossa urbanização, ela não foi planejada, ela se deu rápido demais, gerando vários problemas, como a favelização, a segregação, a questão da falta de infraestrutura e pensar que nós sofremos até hoje com todos esses problemas, certo? Nas próximas aulas nós vamos dar seguimento a essa questão da urbanização brasileira. Espero que tenham gostado, não deixe de se inscreverem no canal e deixar um like. Até mais!